Olá, meus caros amigos. Aqui é o professor Moacir Cabral e vamos agora trabalhar redação para concurso. Eu vou, nesta aula, trazer para vocês os principais aspectos relacionados à prova discursiva. Vamos trabalhar aqui o que a banca espera de você, candidato, quais são as modalidades de texto aí mais cobradas nas provas de concurso públicos, focados aí principalmente nos concursos de carreiras policiais. Tá? E eu vou então trazer também algumas propostas de redação para que você possa aí desenvolver e até estabelecer uma comparação com aquela redação nota 10, para que você possa aí mesmo avaliar o seu desempenho na produção de texto, ok? Então vamos juntos aí nessa viagem pela produção aí do texto, preparando-se para a prova discursiva, ok? Então vamos lá, olha só. Redação, A redação ela pode ser entendida tanto quanto o ato de redigir, de escrever um texto, quanto o resultado desta ação, ou seja, o texto pronto, o texto acabado. Ok? Então, quando nós falamos de redação, nós podemos entender de dupla forma, tanto o ato em si da escrita, a redação, como também o texto definitivo, o texto pronto, o texto acabado ali para ser lido. Então, só que isso daí exige o quê? Que você escreva com ordem, escreva com método. E o nosso propósito aqui é justamente orientá-lo, direcioná-lo para que você possa produzir o texto de acordo com aquilo que é exigido pela banca examinadora, ok? Então, vem comigo. Olha só, quando nós falamos em tipos de texto, nós temos aí uma variedade muito grande, a chamada tipologia textual. Mas eu vou destacar aqui com vocês, basicamente, 3 tipos de texto. Olha só, nós temos aqui o texto narrativo, o texto descritivo e o texto dissertativo. Narrar significa contar uma história. O texto narrativo, em provas de concurso público, ele não tem sido cobrado. Contar uma história exige do candidato também criatividade. E o texto narrativo, então, não é a modalidade cobrada em provas de concurso, porque não se busca medir ali a criatividade do candidato. Busca-se perfil técnico e para isso então o melhor é o texto dissertativo, certo? Temos ainda o texto descritivo. Dificilmente você vai ter o texto descritivo isoladamente. Geralmente o texto descritivo, a descrição, ela serve à narração, ela serve à dissertação, mas dificilmente você tem um texto que seja somente um texto descritivo. De forma tal que o que é cobrado predominantemente nas nossas provas de concurso é o texto dissertativo. Bom, e quando nós falamos de texto dissertativo, na verdade, dissertar é você falar sobre diversos assuntos. Então, quando nós falamos aqui na dissertação, nós estamos falando o quê? Na dissertação que pode ser chamada aí de dissertação argumentativa, tá? Aquele texto clássico que você acostumou-se a fazê-lo ali no ensino médio, principalmente, se preparando para o vestibular, em que é apresentada uma proposta. A partir dessa proposta, então, você tem que se posicionar diante dela, Geralmente é uma questão, um problema que é apresentado e você tem que se posicionar, apresentar ali a sua tese, apresentar os seus argumentos, desenvolvê-lo ao longo dos parágrafos de desenvolvimento e ao final você tem um parágrafo de conclusão em que você deve então reafirmar ali a sua tese e, se é um problema a ser enfrentado, apontar medidas que seja ali para, de certa forma, atenuar esse problema, ou seria muito pretensioso dizer solucionar um problema, porque sempre é uma questão complexa, mas em que você deve, ao final, no seu parágrafo de conclusão, apontar, então, medidas de intervenção diante desse problema. Muito bem, essa é a redação clássica que todos nós estamos acostumados lá do ensino fundamental, ensino médio, preparando para o vestibular, para o Enem, e é a dissertação clássica. Porém, ultimamente, nos últimos anos aí, nessa última década, em concursos públicos, nós temos uma mudança significativa em termos da prova discursiva, da prova de redação, que é justamente deixar de cobrar essa redação,
clássica, aí, a chamada dissertação argumentativa, para um texto que é um texto mais expositivo. Por que expositivo? Porque a banca passa a exigir do candidato que ele apresente o domínio de um determinado conteúdo específico que já consta lá no conteúdo programático apresentado no edital. Então veja só, o que tem predominado nos concursos aí, de maneira geral, é a cobrança então dessa dissertação expositiva, onde não cabe a opinião em si de quem está produzindo o texto, né, do autor do texto, mas sim se ele domina ou não determinado conteúdo específico já delimitado pela banca examinadora. E em alguns casos ainda você tem uma limitação aí argumentativa, a banca dá o tema, ele dá os itens que você tem que necessariamente abordar e você tem uma pequena margem argumentativa ali, e aí você teria então um texto expositivo argumentativo, certo? Mas mesmo assim essa argumentação ela se dá dentro de alguns critérios já pré-estabelecidos pela proposta apresentada pela banca. Tá ok? Então, para quem não está ainda familiarizado com o concurso público, que está habituado a produzir ali a redação para o Enem, para o ensino médio, o que eu vou trazer para você aqui agora é diferente, tá? Então, eu já quero preveni-los aqui de antemão, para que você não fique preso àquelas regras, aquelas dicas apresentadas para a redação do ensino médio, a redação que você preparou ali para o vestibular, para o Enem. Tá ok? Nós vamos focar aqui num outro tipo de texto. Mas no segundo momento eu vou falar também dessa dissertação argumentativa, tá? Então o nosso foco será justamente trabalhar a dissertação expositiva. Mas independente do texto que você vai produzir, tá? Independente do texto que você vai produzir, você tem que ficar atento. Isso você tem que tomar nota aí no seu caderno, que são os fundamentos do texto, tá? O que todo texto, né, na produção de qualquer texto você deve primar. Primeiro aspecto, clareza, tá? Transmitir então nitidamente tudo aquilo que você pensa. E para isso, nós temos que tomar muito cuidado. É comum, às vezes, na prova discursiva, o candidato querer impressionar o examinador e fazer o uso ali, né, de vocábulos que ele não domina plenamente. Vocábulos que ele não usa ali no seu cotidiano e ele acaba querendo conferir um aspecto mais elegante ao texto, né, e colocando algumas palavras que não é do seu uso ali rotineiro. E isso acaba comprometendo a clareza do texto, tá? A título de exemplo, tá? Para vocês. Estava eu trabalhando uma turma específica para o concurso de bombeiros militar, né? E trabalhando esses temas específicos, que inclusive foi um dos temas que apareceu no último concurso de bombeiros militar em Goiás, em que nós tratávamos lá de métodos de extinção de incêndio. Né? E um aluno, a certa altura, não querendo repetir o termo extinção de incêndio, o substituiu por contenção. Agora veja só, né? Conter é o mesmo que extinguir? Né? Óbvio que não, né? Então o candidato, sem ter o domínio ali, né, total do vocábulo, do sentido que aquele vocábulo iria atribuir ao seu texto, simplesmente teve a intenção de mudar um termo acreditando que iria conferir o mesmo sentido, o que não aconteceu efetivamente. Então vamos tomar muito cuidado. A dica que eu dou de uma forma muito tranquila para os meus alunos é o seguinte: utilize o mesmo vocabulário que você utiliza no seu dia a dia, nas conversas ali com seus amigos, com seus familiares. Claro, tomando muito cuidado, né? Porque você não pode fazer o emprego ali das gírias, você tem que empregar a língua de acordo com a norma culta, mas utilize o vocabulário com o qual você está habituado a se comunicar com as pessoas por onde você vai. Tá ok? Não precisa inventar, não precisa querer impressionar a banca examinadora. Você irá impressionar a banca examinadora respondendo efetivamente aquilo que ela perguntou para você, né? Esclarecendo aquilo que ela pediu que você esclarecesse no seu texto. Fazendo isso da forma mais direta possível, você alcançará o seu objetivo, que é a aprovação no concurso. Então, a primeira dica é essa, clareza. E eu vou falar disso aí
aí em outros momentos ao longo aqui do nosso curso, ok? O outro aspecto importante, concisão. Essa concisão, ela está relacionada ao quê? A chamada economia verbal. O que é essa economia verbal? É você falar o que precisa ser dito, utilizando o menor número de vocábulos, ok? Então, é você ser o mais objetivo, o mais direto possível na sua produção de texto. Inclusive, eu vou trabalhar com vocês aqui um exercício específico para que você possa, então, entender melhor o que é essa concisão verbal, tá? Nós estamos falando aqui de coesão textual. É você fazer o uso correto de pronomes para retomar nomes anteriormente citados. Tá, ok? É você saber fazer o uso desses elementos de referenciação, tá? Para que confira ao seu texto essa economia verbal, ok? Então nós faremos inclusive alguns exercícios aqui nesse sentido mais à frente, tá? E o outro aspecto importante, né? O outro fundamento do texto é a correção. Essa correção ela diz respeito ao quê? Ao emprego da norma culta da língua portuguesa no seu texto. E nós temos que ter isso muito claro, né? A banca ela vai avaliar o conteúdo da sua redação, mas ela também vai avaliar, né, a questão da acentuação, pontuação, morfossintaxe, a ortografia. Então, todos esses aspectos serão avaliados no seu texto, não somente o conteúdo. Então você precisa estar atento e produzir o seu texto, né, de acordo com a norma culta da língua portuguesa. E aí é aquela dica, né? Escreve bem, eu sempre digo isso, se comunica bem, seja na forma oral ou na forma escrita, quem antes de tudo é um grande leitor. Então ninguém se torna um grande comunicador sem antes ser um grande leitor. Então, para que você possa expressar-se bem, seja na forma oral, seja na forma escrita, antes de tudo você tem que ser um grande leitor. E é isso que fará de você um competente redator de textos aí, não só para concurso, mas em todas as áreas da sua vida, ok? Então aí estão os fundamentos do texto, os fundamentos que você deve buscar, tá? Agora eu vou esclarecer com vocês alguns questionamentos que sempre os alunos me trazem.